Fala, meus queridos, voltamos para mais um bloco do nosso curso de questões. Hoje a gente vai ver os poderes administrativos, também chamado de poderes da administração. Então pega a água de vocês, pega o café de vocês e vamos evoluir. Vamos lá, ó. Antes de começar, cafezinho bombando, bombando no padrão. Vamos iniciar então as nossas questões. Vamos entender o que são os poderes. Eu vou dar vários bizus para vocês para ver se eu consigo desmistificar então esse tópico. Vamos lá. Meirelles define que para bem atender ao interesse público, a administração é dotada de poderes administrativos adequados e proporcionais aos encargos que lhe são atribuídos. Segundo o referido autor, é a faculdade que dispõe os chefes do executivo e aqui tá. Tá aqui a questãozinha. Quem tá bem estudado já sabe qual que é o poder só de falar isso aqui. Só de falar isso aqui. A faculdade que dispõe os chefes do executivo, que são presidente da República, governadores e prefeitos, de explicar a lei. Pronto, acabou. Aqui a gente já sabe. Para sua correta execução ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei, denomina-se poder. Tem que ser o poder regulamentar. Ele vai regulamentar a lei. Ele vai pegar a lei e vai explicar, vai regulamentar ela. Muito simples, vinculado, disciplinar e hierárquico, não faz sentido nenhum. Agora, o que eu vou trazer para vocês é algo que geralmente o concurseiro não tá ligado. Geralmente o cara que estuda não tá desenrolando ainda. Então eu vou explicar para vocês. Aqui, claro, eu já trouxe explicando todas as características do regulamentar, mas o que eu quero trazer é essa tabelinha aqui. O poder regulamentar que ele está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, poder regulamentar. Privativo do chefe do executivo, seja federal, estadual, distrital, municipal, é somente o chefe do executivo. Ele é uma espécie dentro do gênero poder normativo. Então, quem já fez questãozinha, e às vezes o concurseiro já está estudando, já está na lida, ele já está desenrolando, mas não sabe a diferença de poder normativo e poder regulamentar. Às vezes entende, às vezes não entende. Então, o poder normativo é um poder muito mais amplo. Ele vem de normas, de escrever normas, desde que sejam normas que não sejam leis. Desde que não sejam leis. Então, dentro da função administrativa, toda norma que eu escrevo é do poder normativo. No entanto, eu consigo subdividir essa categoria de norma. Então, eu tenho normas para a organização dos serviços internos lá da Câmara dos Deputados, tá vendo? Do Senado Federal, os regimentos internos dos tribunais, as resoluções do CNJ, o próprio poder normativo técnico das agências reguladoras. E eu vou ter normas dentro do executivo que vão ser explicitadas pelos chefes do poder executivo, que são aí dentro do poder regulamentar. Vocês conseguiram entender essa diferença? É isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês entenderam isso, fechou. Já conseguimos evoluir, já conseguimos desmistificar. Fechou, meus queridos? Vamos avançar. Mais um golinho no café. Para quem não sabe, eu sou viciado no café. Na verdade, acho que o café é viciado em mim. Ele que tem que fazer a terapia, não eu, né? 2. O poder conferido à administração pública para distribuir e escalonar as funções dos órgãos públicos e ordenar e rever a atuação dos agentes, aqui a gente já sabe também qual que é o poder. Estabelecendo entre eles uma relação de subordinação, melhor ainda. É designado como tem que ser o hierárquico, vem de hierarquia. A hierarquia é exatamente esse escalonamento, essa distribuição de competências. Eu vou rever o que os meus subordinados estão fazendo, vou entregar para eles atribuições, eu vou organizar toda a administração pública por meio do hierárquico. O que eu gosto de trabalhar? Duas palavrinhas que geralmente caem, né? Delegação e avocação de funções, né? Delegar é eu entregar uma atribuição minha para um subordinado. Ela tem que ser excepcional. Eu não posso delegar determinados tipos de atribuições, atribuições exclusivas minhas, por exemplo. Atos de caráter normativo eu também não posso. Não tem como eu passar isso aí para algum subordinado. E na hora de avocar, eu vou retirar essa atribuição que eu deleguei para o outro. Então, eu pego de volta essa atribuição. E aí, da mesma forma, a gente não pode simplesmente avocar uma atribuição da pessoa. Eu não posso pegar uma atribuição exclusiva da pessoa para mim. E essa avocação ela vai ser excepcional também, caráter temporário e assim por diante. E, obviamente, a delegação e a avocação, elas devem ocorrer numa situação de hierarquia. É sempre de cima para baixo.
Eu não posso delegar para o meu chefe, por exemplo, né? E aí, obviamente, tem o BISUzinho, que é o fardo, né? O poder hierárquico, ele é um fardo, né? Ou seja, a partir dele eu consigo fiscalizar, avocar, rever, delegar e ordenar. Geralmente o avocar é a palavrinha mais estranha, né? Que é eu pegar de volta essa atribuição. Fechou? Tá fácil, né? Esse aqui tá fácil. 3. Analise as seguintes assertivas sobre o poder hierárquico. Ó, hierárquico de novo. 1. O poder hierárquico consiste no instrumento de organização da administração, perfeito, através de mecanismos de distribuição escalonada. Quando a gente fala escalonada, é exatamente de baixo para cima, de cima para baixo, né? Das funções cometidas às unidades administrativas em patamares hierárquicos diferenciados. Se é escalonada, é exatamente em patamares diferenciados. Perfeito. Aqui, para mim, não tem o que tirar nem pôr. 2. Considerando o rigor que caracteriza o poder hierárquico, não se admite transferência administrativa de competência na esfera. Como não se admite se a delegação é exatamente essa transferência administrativa? Tá errado. Então, admite-se sim a delegação. Inclusive a avocação, né? 3. Os poderes de chefia, de fiscalização e coordenação e de revisão de ato administrativo são exemplos consectários, ou seja, são consectários, vem de consequências, consequências lógicas, né, do poder hierárquico. Perfeito, é exatamente isso que o poder hierárquico gera. Então, 1 e 3 certas. Letra E de Elvis, 1 e 3 certas. Ó, eu explico, 2 está errado. 3 está certo. Opa, 1 está certo e 2 está certo também. Perfeito. E aí, eu trago aqui ainda 3 atos que não podem ser delegados, que isso aqui é muito comum cair em prova, né? Atos normativos, recursos administrativos e atribuições exclusivas. Tranquilo? Muita gente utiliza esse mnemônico aqui, ó. É que não tá com esse nome. Comple, compe, com, eita. Competências exclusivas, 2. Atos normativos, NO. E 3. Recursos administrativos. Aí fica o mnemônico cenoura. Cenoura, assim mesmo, ó, cenoura. Competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. Cenoura. Aí tanto faz o que vocês quiserem utilizar para lembrar. Segue o baile evoluindo. 4. No que se refere aos poderes da administração pública, está a alternativa que apresenta disposição sobre o disciplinar agora. A gente já viu o regulamentar, o hierárquico e agora a gente vai ver o poder disciplinar. É o que abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da administração. Errado, tem que ser os sujeitos à disciplina interna da administração. Por exemplo, um funcionário público, né? B. É o que está relacionado ao modo eficiente de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições para lograr os melhores resultados. Não tem nada a ver. Esse aqui é o princípio da eficiência. Está inventando coisa. C. É o que cabe à administração para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos, certo? E demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Alguém que contrata com a administração, por exemplo. Perfeito. Esse é o nosso cara aqui. Esse é o nosso cara. Vamos ver as outras. D. É o que decorre da emanação de atos com efeitos gerais e abstratos que podem contrariar a lei. Está errado. Ele começou falando. Na verdade, que não tem nenhum poder, né? Contrariar a lei não poderia nem ser um normativo, nem regulamentar, né? Aqui ele está inventando coisa também. Poderia ser a própria lei, né? Lei é isso aqui, né? Atos de efeito geral e abstrato e que podem contrariar outra lei, né? Isso é uma lei. E é o que dispensa que a administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Não, isso aqui é o atributo. Na verdade, esse aqui é o elemento motivação, né? O motivo, né? Na verdade, e o princípio da motivação. Então, não tem nada a ver com poder disciplinar. A gente ficou com a letra C de Charlie. Lembrando que a punição para alguém dentro da administração, ela vai ser diretamente decorrente do poder disciplinar e indiretamente do hierárquico. Por quê? Porque vai ser o teu chefe que vai te punir. Além disso, eu quero que vocês entendam esse conceito aqui, ó. Quando a gente fala apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos,
Aí a gente entende que é o disciplinar. Vamos disciplinar a pessoa dentro da própria administração. E demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, que vai ser o probleminha aqui que muita gente erra em prova. Por exemplo, um aluno de uma escola pública, ele não é um servidor público, mas ele está sujeito à disciplina da administração pública. Um preso, um detento de uma penitenciária que comete uma falta, ele vai sofrer sim as penalidades de acordo com o poder disciplinar. Esse é o raciocínio lógico. A pessoa que contrata, que é contratada pela administração pública, ela vai estar regida por um contrato com a administração pública. E nesse contrato vai ter lá todas as sanções que ela vai estar sujeita caso ela descumpra alguma norma. Então, esse é o raciocínio lógico. Não é para todo mundo disciplinar, é para servidor público e para essas pessoas que estão sujeitas aí aos estatutos jurídicos, estão sujeitos à disciplina da administração pública. Porque tem pessoas particulares no geral que não estão sujeitos, e aí vai ser um outro tipo de poder, que é a letra A. Tranquilo, meus queridos? Letra C, né? Vamos evoluir. No âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, cometida dentro do estabelecimento prisional, durante o cumprimento da pena, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal. Professor, o que é subsunção do fato à norma legal? Eu pego um fato que ocorreu na prática, no mundo real, olho para a norma que está escrito e vejo se eles batem 100%. Isso é subsunção. Para ver se exatamente o que aconteceu na prática é o que está escrito na lei. Isso é subsunção à norma legal. Verificando se a conduta corresponde a uma falta leve, média ou grave e aplicar eventual sanção, é do diretor do estabelecimento prisional perfeito e decorre do poder, e aí a gente acabou de falar, que é o nosso poder disciplinar. Professor, se é um estabelecimento prisional, por que não é poder de polícia? Não, não confundam poder de polícia com poder da polícia, totalmente diferente. Polícia judiciária, que é o poder da polícia que a gente utiliza, e polícia administrativa, que é um poder de polícia que não é somente das polícias. Não confundo isso aí, eu vou explicar para vocês. Mas nesse caso a gente entra no disciplinar, porque a pessoa lá, o detento, está sujeito às disciplinas, às normas da administração pública. Porque ela está sendo custodiada pela administração pública, né? Presídio Federal, por exemplo. Até aqui tranquilo, né? Vamos seguir evoluindo. Aqui tem o bisuzinho. Aqui tem exatamente esse bizu, mas eu não quero passar agora, porque a gente ainda vai ver o poder, outro poder. E aí eu espero abrir a mente de vocês, explodir a mente de vocês. Entre os poderes próprios da administração, o que está subjacente à aplicação de sanções àqueles que com ela contratam corresponde ao poder de. Foi o que eu falei, né? Tem que ser o disciplinar. Eu estou contratando com a administração pública, eu estou sujeito às suas normas, então, se eu não respeitar, eu vou ter que ser punido. E aí, poder de disciplinar o cara que erra. Tá aqui. Tranquilo? Então, ao servidor público, poder disciplinar. Ao particular, com esse vínculo específico, né, que está sujeito à norma, então é a pessoa que está matriculada numa escola, que está matriculada numa faculdade, a pessoa que contrata com o poder público, a pessoa que está dentro do estabelecimento prisional, esse cara aí está sujeito ao disciplinar. Tranquilo? 7. A respeito do poder de polícia. Aí a gente chegou nele. Chegamos no cara. Esse aqui é o cara mais chatinho que tem. E muita gente confunde. Então, assinale a alternativa correta. A discricionariedade, um dos atributos do poder de polícia, não está necessariamente presente em todas as suas manifestações. Primeira coisa, a gente tem que entender quais são os atributos, né? Os atributos são discricionariedade. Então, o poder de polícia é discricionário. O poder de polícia ele é autoexecutório. E o poder de polícia ele é coercitivo, ou seja, coercibilidade. Então a gente vai ter que achar esses caras nas alternativas se a gente estiver falando sobre os atributos. A gente tem um mnemônico muito legal para esses caras, que é o disco alto. Disco alto. Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. O que significa discricionário? Eu escolho quando e como agir. Discricionário é isso. É margem de conveniência e oportunidade. Conveniência é como agir, se eu tenho ou não que agir. E oportunidade é em qual oportunidade, ou seja, quando que eu vou agir. É hoje, é amanhã, é semana que vem, é de manhã, é de tarde, é de noite. Então,
Discricionariedade, um dos atributos do poder de polícia, sim, não está necessariamente presente em todas as suas manifestações. É aí que a gente tem que entender. Todos os atos administrativos que decorrem do poder de polícia são discricionários, sim ou não? Professor, o senhor falou que é. Não, eu falei que o poder, em regra, ele é discricionário. Mas existem atos que não são discricionários. É porque 90% do poder de polícia é discricionário, mas não está presente em todas as suas manifestações essa discricionariedade. Então, é a letra A o nosso gabarito. Realmente, não está presente em tudo. É na maioria, 90%. Professor, o que seria então não discricionário? Seria vinculado, então. Vinculado. Que é quando eu não tenho essa margem de escolha. Eu simplesmente tenho que praticar o ato. Então, beleza. Já entendemos que a A é certa. Vamos para as outras agora. B. O poder de polícia é prerrogativa exclusiva do poder executivo para garantia do interesse público. Não, não é do poder executivo. Pensa comigo, a gente tem poder executivo, legislativo e judiciário. E a gente tem as funções típicas e atípicas, né? Tipicamente, o executivo ele vai administrar. E o poder de polícia é um poder administrativo. Mas, atipicamente, o legislativo e o judiciário também vão administrar. Então, atipicamente, eu também vou ter o poder de polícia dentro dos outros poderes, do legislativo e do judiciário. Então, não é exclusiva, não. C. O poder de polícia difere, ou seja, é distinto da atividade de investigação criminal. Sim, por possuir natureza exclusivamente preventiva, não é exclusivamente. O poder de polícia, ele é majoritariamente, prioritariamente preventivo, polícia administrativa. O da investigação criminal, que é o poder da polícia judiciária, ele é prioritariamente, majoritariamente repressiva. Preventiva vem antes, repressiva vem depois, que é o que ocorre o crime. Mas é prioritariamente, majoritariamente. Porque existe sim investigação criminal preventiva e existe sim poder de polícia administrativa repressivo. Então não é exclusivamente, mas eles são distintos sim. Lembrando que a investigação criminal ela é das corporações, é exclusivo das corporações policiais, de corporações, unidades especializadas nisso. E o poder de polícia administrativo não é só da polícia. Por exemplo, vigilância sanitária. Vigilância sanitária vai vigiar, fiscalizar. Lembrando que poder de polícia, esse nome polícia vem de policiar, que significa fiscalizar, né? Fiscalizar, controlar, né? Manter a ordem. Então, qualquer que seja o órgão que tenha essa função aí, ele tem o poder de polícia, de policiar, fiscalizar, analisar, controlar. Entenderam o raciocínio lógico? D. A motivação do exercício do poder de polícia por constituir aspecto discricionário não é passível de controle judicial. Não faz sentido, porque o controle judicial ele ocorre em 100% de tudo. Ele tem que ocorrer, obviamente, que ele não, o controle judicial, ele sempre vai ocorrer em 100% no que tange a legalidade dos atos. No que tange ao mérito de por que eu acabei fazendo ou deixando de fazer, aí realmente a gente não tem. Mas no que tange a legalidade dessa discricionariedade, sim. Então, eu vou olhar o ato baseado no poder de polícia, o judiciário, o juiz, né? Eu vou olhar, olha, teve um mérito, teve por que ele fez isso, por que a administração dá. Isso aí eu não vou olhar. Agora, tá dentro da lei, tá dentro dos ditames legais, dentro da proporcionalidade, da razoabilidade, aí eu, judiciário, vou analisar isso aí. Então aí é 100%. Não tem um ato que não ocorra isso aí. Dentro da lei, 100%. Eu analiso 100% dos atos conforme a lei. Então é passível sim de controle judicial. E devido a situações de urgência que demandam o exercício da alta executoriedade do poder de polícia, esse atributo não se sujeita ao devido processo legal. É claro que se sujeita, né? Tem que ter um processo dentro da lei. Se eu vigilância sanitária, vou lá, fecho um açougue porque tem carne podre lá, beleza. Fechei açougue e dei a multa nele. Agora vai ter todo um processo para que essa multa seja aplicada, para suspender, para interditar as instalações ou não. Tem todo um processo dentro da lei. Então vamos relembrar: discricionário é margem de conveniência, oportunidade, o que fazer, como fazer e quando fazer. Autoexecutório é eu que detenho o poder de polícia, seja dentro do poder executivo, do judiciário ou do legislativo, eu faço sem pedir autorização para o poder judiciário. Eu mesmo executo. Eu executo o ato sem
pedir autorização para o judiciário, sem ter ordem judicial. E coercitivo vem de coercibilidade. Eu vou pegar o particular e eu vou mandar, eu vou fazer esse ato aí, ele querendo ou não. Então, eu vou fechar o estabelecimento desse particular, ele querendo ou não. Temos aí os nossos atributos. Eu trago aqui os atributos, trago a alternativa e acho que consigo entender. Tá vendo como é um poder um pouquinho mais complexo, com mais detalhes? Ainda sobre o poder de polícia. Agora a gente já tá bombando. Conforme a doutrina majoritária, apresenta os 3 atributos. Partindo disso, assinale a incorreta. Incorreta. Olha, quem tem TDAH. Quem tem TDAH, toma cuidado. Letra A. São considerados atributos a autoexecutoriedade? Sim. Coercibilidade? Sim. E discricionariedade? Sim. Disco alto, né? Lembra do mnemônio. Do qual estarão presentes em todos os atos decorrentes do poder? Não. A alternativa A, ela está errada. Opa, todos os atos, porque a gente acabou de ver na outra alternativa que não são todos os atos que são discricionários, não são todos os atos também que vão ser autoexecutórios nem coercitivos. Então, eles são a regra, a maioria dos atos são, mas não são todos. Essa é a nossa alternativa aqui. Os outros estão certos, então vamos ler. A autoexecutoriedade apenas pode ser aplicada em 2 situações: quando a possibilidade estiver previamente prevista em lei e quando se tratar de uma medida de urgência. É basicamente isso aqui. Poder de polícia é isso. A lei permite e é urgente, ou seja, eu tenho que fechar o açougue, senão eu vou acabar matando as pessoas, né? C. A coercibilidade é a prerrogativa que a administração tem para exigir do administrado, do particular, determinado comportamento, no caso, fechar o açougue dele, né? Sendo possível até o emprego de força física. Sim, pode chamar a polícia militar, pode chamar a polícia civil, porque as forças de segurança vão, inclusive, ajudar a vigilância sanitária, por exemplo. D. A autoexecutoriedade apenas pode ser aplicada em 2 situações: quando estiver prevista em lei e quando se tratar de medida urgente. Beleza. Caso seja usado em outra situação, pode ser considerado abuso de poder. Perfeito. Podendo até, se for o caso, o particular ser indenizado pelos danos causados. Perfeito. Indenização, né? Causei dano material, indenização. Dano moral, indenização. E é, no que concerne o atributo da discricionariedade, pode o poder público escolher qual o momento mais adequado para realizar fiscalizações. Por exemplo, olha o exemplinho que eu falei: discricionário, margem de conveniência, como fazer, o que fazer, e oportunidade, quando fazer. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Trouxe de novo os atributos aqui para vocês revisarem. Tá tranquilo agora, né? E aí, a gente vai chegando na nossa última questãozinha da aula. A gente viu os poderes e agora a gente vai ver o abuso do poder. Com referência aos atos administrativos, o desvio de poder, que eu tenho um abuso abuso de poder. Ele é subdividido em desvio de poder e excesso de poder. Eu posso abusar do poder de 2 formas: desviando da minha finalidade ou agindo fora das minhas competências. Então, o desvio é o vício que atinge a sua finalidade. Perfeito, porque eu tenho a zona de saída e aí eu tenho uma finalidade. Essa é a minha finalidade. F de final. Aí o que eu pego? Eu pego e desvio para uma outra finalidade. A finalidade 1, eu desvio para a finalidade 2. Exemplo: se eu sou chefe de vocês e aí eu removo vocês da minha delegacia, por exemplo, porque eu não gosto de vocês. Eu não gosto, não quero, não aguento mais o guerreiro me enche o saco, tá sempre me pedindo dinheiro emprestado, não aguento mais. Removo para outra delegacia. E eu vou lá e falo, ó, eu removi porque a finalidade era, eu tinha muita gente na minha delegacia, a finalidade era esvaziar um pouquinho. Eu menti qual que era a finalidade. Na verdade, não tem muita gente. Eu removi porque eu não gosto, pô, não vou com a tua cara, não funcionou. Então a finalidade ela tá errada. Logo, eu peguei um poder que eu tenho, eu poderia sim remover, mas o que eu fiz? Eu desviei do interesse público. O interesse foi totalmente particular. Tranquilo? Então, essa é a nossa certa. A letra B é um termo genérico, tendo como espécie o abuso. É o contrário, né? O abuso é um termo genérico, tendo como espécie o desvio. Ocorre quando há excesso nos limites de sua competência? Não, não é o desvio. Aí é o excesso de poder. Eu tenho um teto de atribuições até onde eu posso praticar. Depois disso, somente o meu chefe, delegado e assim por diante. Se eu pratico um ato de delegado do meu chefe, eu estou excedendo o poder que eu tenho, a atribuição que eu tenho. E aí eu vou estar praticando abuso de poder dentro da modalidade excesso de poder.
E aí ele fala, tem como exemplo a usurpação de poder, né? Na verdade, é usurpação de função. Já viram a novela Usurpador? Usurpador é roubar, tirar, pegar para si, né? É como se eu pegasse o cargo de outra pessoa, praticasse as atribuições de outra pessoa. Isso aí, na verdade, não é o desvio de poder, é o excesso de poder que tem como exemplo a usurpação de função. Eu usurpar a função de outro. E fala que torna anulável o ato administrativo, quando na verdade torna nulo o ato administrativo. Anulável quer dizer que eu posso escolher se eu vou ou não invalidar este ato. O nulo é, se eu descubro que ocorreu esse abuso de poder, ele é nulo certo. Não posso escolher tentar remendar esse ato. Obviamente, na parte de atos administrativos, a gente vai acabar trabalhando mais nessas nuances, porque está tudo junto, né? Poderes administrativos, atos, organização, agente, é tudo meio que junto. Então, eu trago aqui o abuso de poder como e as duas espécies, né? Desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade, e o excesso de poder. Gabarito letra A de amor. Meus queridos, conseguimos ver então todos os poderes administrativos. Professor, vamos relembrar? Vamos. É muito simples. A gente começou lá no poder regulamentar, dentro do poder normativo, né? Depois a gente viu, acho que na ordem, o disciplinar. Depois vimos o poder hierárquico. Aí a gente viu o poder de polícia. Aqui a gente viu o abuso de poder, né? A gente trabalhou também discricionariedade, né? Poder discricionário, que muita gente fala, e poder vinculado, né? Discricionário quando tem margem de conveniência e oportunidade, e vinculado quando não tem essa margem. Eu tenho que praticar o ato, né? A gente diz, e vocês já devem ter estudado, poder discricionário e poder vinculado, como poderes mesmo, né? Na verdade, eles não são poderes, eles são temperamentos dentro dos poderes. Professor, o que significa isso aí? Os poderes vão ser vinculados, os poderes vão ser discricionários, mas não existe um poder sozinho chamado discricionário, apesar da gente estudar assim, mas didaticamente não é certo a gente falar isso. Então, os poderes são esses: o normativo, dentro tem o regulamentar, disciplinar, hierárquico, poder de polícia. A gente tem o uso e abuso de poder, o uso e o abuso de poder ali que a gente trabalha. E aí a gente tem todos esses poderes, eles podem ser discricionários ou vinculados, tudo depende aí do âmbito de atuação. Fechou, meus queridos? Espero então que vocês estejam gostando muito do curso, aprendendo muito e evoluindo. Valeu!